Eu fico imaginando Jesus morrendo. Hoje nós vemos um vídeo, mas existe uma realidade por trás desse vídeo. E eu quero que vocês imaginem Jesus morrendo para mostrar para nós que verdadeiramente nós somos pecadores, mas nele nós começamos a viver uma vida livre, uma liberdade. Existe uma dor que ele suportou que eu não tenho capacidade. Ele carregou o que eu não consigo carregar. E quando a gente chega num momento como hoje é um dia especial, sabendo que Jesus, num domingo como esse, ele ressuscitou, amém? Ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre o pecado, e nos trouxe liberdade. Você pode dizer: eu sou livre? Você pode dizer: eu sou livre? Jesus, ele não morreu por uma religião. Ele não morreu por uma placa de uma igreja. Ele morreu pelos habitantes dessa terra. E hoje nós vamos ceiar. E tudo aquilo que você acredita ou acreditava tem que cair por terra hoje. Eu fico imaginando, Jesus morreu por mim e por você, amém? Qual é o objetivo de eu não participar da ceia então? Fazer isso em memória de quem? Dele, não é? Aí você acha que você não é digno de participar da ceia porque você fez algumas coisas erradas. Por que Jesus morreu? Por mim. Se Jesus morreu por mim e por você, o que te impede de acessar? Nada. Não sou batizado ainda, o que eu devo fazer? Participa da ceia. Vai chegar o dia que nós vamos ter batismo aqui. Vai chegar o dia que você vai ser dominado por uma influência do Espírito Santo, e você vai descer as águas. O que te impede de participar da ceia hoje? Nada, a não ser uma religião que você acredita que Jesus nunca pregou. Eu fui ensinado que eu tinha que viver um ritual para participar da ceia, que os meus filhos não poderiam chegar perto da ceia. Uma mentira do diabo. Fabiano, por que todos nós temos acesso? Porque ele venceu. Não é a minha santidade, não é a minha pureza, temos que buscar isso com certeza todos os dias. Não é o que eu faço. Você nunca foi até ele, ele veio até você. O que te impede de participar da ceia? A tua crença, a tua religiosidade. Chegou o tempo de você abrir mão de tudo aquilo que você ouviu no passado, que nem eu, que me impedia de viver um relacionamento com a presença manifesta do Espírito Santo. Pessoas excluídas na igreja, porque não poderiam participar da ceia. Meu Deus. Quanto maior o pecado, maior tem que ser o pão. Eu fico imaginando Jesus.
Ele vai pegar aquele suco, aquele vinho, e é o sangue dele que vai ser derramado todinho na cruz, para me trazer perdão. Você tem que entender o que Jesus fez antes do Getsemane, antes do Calvário, antes da estrada da caveira. Você tem que entender o que Jesus fez antes da crucificação. Ele deixou um exemplo para todas as pessoas imperfeitas, infiéis que existiam na época, que eles deveriam acessar. A religião iria vir com tudo para cima deles. Aquele que não tem parte no corpo, então o diabo está te deixando longe de uma realidade que Jesus te trouxe para perto. Eu incentivo a todos a participar. Você não me conhece, você não sabe como é que eu estou pecando. Eu sei. Eu conheço Jesus. E eu sei o que Ele fez e o que Ele é capaz de fazer na vida de um pecador. Só Ele pode mudar a tua realidade. O que eu estou querendo dizer para você? Dê um passo. Qual que é o caminho? Se render a Ele. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos estar cantando um hino. E eu quero que você entenda que você não é escravo, você é livre. Eu quero que você diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou comprado. Eu preciso de 2 pessoas para servir a ceia, amém? Elisor, irmã Antônia. Aleluia. As crianças podem participar e devem participar da ceia. Brancos como a neve, É Ele que te faz branco, é Ele, é Ele. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levantar sua mão e dizer que você é livre. Nós vamos participar junto da ceia. Aguarde um minuto. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ô Fabiano, eu queria um pedaço daquele pão, é só pegar ali, amém? Você tem os elementos na sua mão. Parece uma bolachinha esse pão, né? Na
sexta-feira nós fizemos lá em casa, eu e a minha família, eu instruí os líderes a fazer isso. Ceiar com a sua família. Uma pergunta para vocês: você já ceiou em casa com a sua família? Ô louco, em casa é pecado. Ah, meu Deus, você não está entendendo. Eu quero incentivar você que nunca ceiou em casa, faz isso na sua casa essa semana. Escolha um dia lá, senta lá, você e a sua família na mesa, e ceia com eles. Vamos quebrar tudo aquilo que a religiosidade colocou dentro de nós. Vamos quebrar essas barreiras. Jesus vai além disso aí. Jesus vai além. Ele me fez livre. Eu começo a pensar agora: Jesus sofreu tudo aquilo lá para quê? Para bloquear eu e você, acessar ele? Claro que não, meus queridos. Olha para esse pão. Traga a sua memória agora aquele dia que Jesus pegou aquele pão, cortou ao meio, rasgou aquele pão e entregou para os seus discípulos. Esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo. Amém? De repente ele pega uma taça, uma jarra, e vai distribuir para os seus apóstolos, seus discípulos, e vai falar: esse é o meu sangue. O que vocês podem buscar para viver uma pureza, vocês nunca vão viver, porque é eu que vou purificar, é eu que vou purificar. É o meu sangue que está sendo derramado. É o meu sangue que vai ser derramado, que vai trazer pureza em vocês. Tem alguém aqui que cometeu o pecado? Esse é o momento. Me perdoa e acessa agora o trono da graça. Amém? Vamos juntos participar? Você pode celebrar, porque você pode participar da ceia hoje por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer obrigado, Jesus. Você pode aplaudir, você pode gritar, você pode celebrar nesta noite o feito maravilhoso dele. É momento de nós celebrar do sangue, nada além do sangue de Jesus, e nos faz brancos como a neve, aceitos como família unida, somos amigos. Eu quero que você declare que você é livre, amém? Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua casa. Profetiza agora sobre a sua família. A minha família é livre. Nós somos livres. Além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre.
Aleluia. Você pode assentar aplaudindo o Senhor, amém? Uou! Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos a essa família Vida, amém? Uma família que não para de crescer. Todos que estão nos honrando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, amém? Amém, receba aí o amor do Senhor Jesus. Você pode aí fazer um coração para essa pessoa que está do seu lado e dizer: seja bem-vindo, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Aleluia. Meus queridos, nós estamos em uma série de mensagens intitulada como o tema a manifestação do Espírito Santo, amém? Você pode dizer a manifestação do Espírito, diga do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre um homem que revolucionou na sua época. Hoje nós vamos falar de um homem avivalista, usando a história dele, o que ele viveu, trazendo para a nossa realidade como nós também podemos trazer uma grande revolução sobre essa sociedade. Quando a gente olha para a vida de alguns homens que verdadeiramente marcaram a sua história, esses homens decidiram, esses homens tomaram decisão. E o nome desse homem avivalista é Evan Roberts. Ele começou a trabalhar para ajudar o seu pai com 9 anos de idade. Começou a trabalhar numa mina de carvão. E esse homem, ele tomou uma decisão pelo Senhor aos 13 anos de idade. E ele começou a orar, a buscar a presença do Todo-Poderoso. Num país chamado Gales. Naquela época, esse país Gales era um principado do Reino Unido menor. O que significa principado? É sobre um governo de um príncipe. Naquela época havia uma população cerca de mais ou menos de 1 milhão de pessoas. É mais ou menos o território assim do Sergipe, o país de Gales. E aquele homem, nesse país pequeno, ele tomou a decisão e ele começou a buscar. A história diz que não é como a história de alguns avivamentos de perseguição, que o povo estava infiel, que não tinha igreja. Pelo contrário, a época de Evan Roberts era uma época onde aquele país tinha muitas igrejas, pregadores excelentes, conferência. E de repente um diácono fala para ele: não perca um culto, porque o avivamento pode vir. E ele orava por avivamento. Naquela época havia alguns pregadores que pregavam, mas eles viam que a pregação deles mesmos eram pregações vazias, muito bem textualizada, mas vazia. O Evan Roberts é um dos principais, veio sobre ele, mas existia um pastor, um líder naquela época, que começou a orar: Senhor, nos dá Gales, nos dá Gales, nos dá Gales. Ele começou a orar. Deus não deu para ele, mas Deus levantou um homem chamado Evan Roberts.
Deus deu a ele. Aquele homem começou a se apaixonar. Ele chegou num momento na vida dele que ele falou assim: eu não quero viver nessa frieza. Ele começou a viver de uma forma insatisfeita, uma vida insatisfeita com ele mesmo. Ele ficou insatisfeito com aquilo, com aquela mesmice. E ele começou a orar todos os dias, pedindo um avivamento, pedindo uma manifestação do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele começou a desejar. Existiam pessoas com muito mais experiência do que ele, muito mais velhas cristãs como ele, mais vazias, que não tinham desejo de buscar por um avivamento. Pessoas que não buscavam por uma manifestação do Espírito Santo. Era muito confortável estar nos cultos aos domingos. Naquela época tinha a escola bíblica dominical. Naquela época poderia ter, que nem eu participei vários anos, de uma terça da oração. Ele não perdia uma oração. Ele não perdia os cultos, que nem muitos que estão aqui perdem, porque não tem desejo, não sabe o que é uma responsabilidade com a presença da pessoa do Espírito Santo. O Evan, ele tomou uma decisão. Ele olhava para aquela geração vazia, fria, desmotivada. Ele fazia parte de uma geração de adolescentes, de jovens, que não tinha desejo pela manifestação do Espírito Santo. Até que chegou o momento, ele começou a ficar insatisfeito com aquela situação. E ele começou a orar. E ele começou a orar por um avivamento. E ele começou a orar por uma manifestação do Espírito Santo. Há alguns anos, alguns dizem 10, outros dizem 14. Mas é mais de 10 anos ele orando por uma manifestação do Espírito Santo. Eu não estou falando de 40 dias, 41. Nós terminamos ontem 40 dias de jejum, uma refeição só por dia, só na água, sem massa, sem açúcar. Começamos hoje mais 50 dias. E aí eu estava aqui hoje e você anda com uns caras doidos aí, e Deus vai pegando eles e vai falando: não é 40 dias não é uma gestação é 9 meses, 270 dias. Meus queridos, quando você começa a alinhar a sua vida com o Espírito Santo, as coisas que o mundo trazia para a sua vida perde o valor. A televisão perde o valor, a internet perde o valor, o Facebook, o Instagram perde o valor. A cobiça, o amor ao dinheiro perde o valor, o amor ao trabalho perde o valor também. Eu vejo isso em Atos 2, onde 10 dias eles ficaram reunidos porque perdeu o valor do serviço. O que tinha valor era a busca sobre uma direção do Senhor Jesus. Se Jesus deu uma direção, o patrão vai descansar no Senhor, e você também. É melhor obedecer à voz do seu patrão ou do Espírito Santo? É melhor obedecer a tua voz, aquilo que você acredita, ou a voz do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo, relacionada a mudanças que você tem que tomar? Você ouve para os outros, é bom, né? É melhor, né? Ouvir para o meu semelhante. Qual foi a última vez que você foi quebrado pelo Espírito Santo em coisas erradas que você estava fazendo? O Evan, ele partiu para dentro da presença. Ele começou a olhar para a vida dele. Ele começou a olhar para aquela geração. E eu olho para essa geração e eu falo: Senhor, gere em mim uma insatisfação. Eu não posso viver dessa forma. Eu não quero viver dessa forma. Quer viver algo diferente? Começa a mudar o seu comportamento, a sua maneira de viver nessa terra. Tá vivendo bem, né? Tá satisfeito, né? Coitado. Ô geração.
Você já parou para pensar e perguntar para o Espírito Santo qual é a maneira que Ele deseja que você vive agora? Tem medo, né? Porque você vai ouvir a voz dEle. Nós estamos orando aqui dizendo: Senhor, desperta essa igreja. Fala com ela, Senhor. Todas as pessoas que vêm pela primeira vez aqui, muda a história. Espírito Santo, manifesta o Teu poder. Toca, Senhor. Toca, Senhor, em cada uma. A hora que você sentir o Espírito Santo te pegar 1h da manhã, que nem Evan Roberts, todo dia começou a se acordar, não precisava de relógio mais não. Depende da sua oração. Senhor, eu quero acordar todos os dias de madrugada para orar. Fala com Ele, você tem medo, né? Porque você vai ser acordado, você não vai precisar de relógio mais nunca. Fala com Ele, Ele começou a ser acordado todos os dias para orar da 1 às 5 da manhã, da 1 às 5 da manhã, da 1 às 5 da manhã, por 40 dias. Foi campanha, que campanha? Foi um estilo de vida que Deus estava dando para ele desenvolver. Ah, mas eu tenho que dormir. Não. Essa geração tem que acordar para a realidade da vida, e eu me incluo junto com vocês. Eu preciso acordar para a realidade da verdadeira vida que há em Cristo Jesus. É muito bom dormir, é bom demais, mas é muito melhor acordar e discernir o que Deus quer fazer sobre este tempo. Eu estou pisando no ano de 2023 que nem vocês. Eu estou visualizando, mas eu quero ter a visão de Deus. Eu quero pisar nos anos que me restam nessa terra, que nem Jesus estava pisando na época dele, e Ele vai pisar através de mim, por meio do Espírito Santo. Tem alguém disposto a fazer uma oração perigosa hoje? Eu não acredito que Jesus morreu naquela cruz daquela forma para você ficar confortável nessa terra, de verdade. O meu conforto gera frieza emocional, espiritual. O meu conforto gera distanciamento da presença manifesta do Espírito Santo. É melhor nós procurarmos ficar desconfortáveis nesses dias para viver uma revolução da manifestação do Espírito Santo em nossa realidade, em nossa atualidade. A história do avivamento do país de Gales não começa em uma conferência, culto ou momento específico de perseguição da igreja. A história relatada de Gales era de um país por igrejas, capelas, e quase todas as pessoas frequentavam regularmente alguma igreja. Haviam grandes pregadores, professores. Mas nesse tempo Deus vai levantar esse homem, Evan Roberts, para ser um instrumento daquela geração de avivamento, daquela nação. Você pode dizer: Senhor, o Senhor pode me levantar como Evan Roberts? Ele ouviu. Se você falou do fundo do seu coração, se prepara para ser acordado pelo Espírito Santo, para tomar decisões que você nunca tomou. Ele vai começar a manifestar o poder dele de uma forma sobrenatural sobre a sua vida. Você vai começar a viver como está vivendo, mas de uma forma extraordinária. Você vai viver naturalmente nessa terra, mas no sobrenatural de Deus. Fabiano, tem um texto base para tudo isso? Tem. 2 Crônicas 7, do 1 em diante. Eu vou estar lendo na versão a mensagem. Aqui está dizendo, é a dedicação de Salomão, as ofertas pelo templo que ele tinha construído, a qual seu pai Davi deixou para ele, tudo prontinho. Ele só precisava construir. 2 Crônicas 7, 1 está dizendo assim: logo que Salomão terminou de orar, desceu do céu fogo e queimou a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Eterno encheu o templo. A glória se manifestou de maneira tão intensa que os sacerdotes não puderam entrar no templo.
Depois que Deus entrou, não havia espaço para os sacerdotes. Meu Deus. Quando todo o povo de Israel viu o fogo descendo do céu e a glória do Eterno encher o templo, eles se ajoelharam. Diga, eles se ajoelharam. Hoje nós vamos falar sobre a manifestação do Espírito Santo, nos leva a dobrar-se. Tem muita gente de pé, muitos líderes de pé. Nós temos que se dobrar. Bora lá, continuar a leitura. Eles se ajoelhavam, curvaram a cabeça, adoraram e deram graças ao Eterno. Sim, Deus é bom, seu amor é leal e dura para sempre. Depois o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Eterno. O rei Salomão ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas para a dedicação do templo. Calcula isso em reais hoje. O que um homem cheio da presença faz? É a presença dele que desconstrói a cobiça dentro de mim. É a presença dele que desconstrói o amor ao dinheiro dentro de mim. Depois o rei e todo o Israel ofereceram sacrifícios ao Eterno. O rei Salomão, ele ofereceu tudo isso. Mas tem aqui, todos os sacerdotes estavam trabalhando. O coral e a orquestra dos levitas que Davi tinha organizado para cantar e tocar louvores ao amor do Eterno estavam ali. Do outro lado do pátio, os sacerdotes tocavam as trombetas. Todos os israelitas estavam de pé. Salomão consagrou a parte central do pátio na frente do templo do Eterno, e ali apresentou a oferta queimada, as ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz. O altar de bronze era pequeno demais para tanta oferta. Foi assim que Salomão celebrou a grande festa do outono, a festa das cabanas. Durante 7 dias, multidões vinham desde a região nordeste, de Lebo Ramate até a região sudoeste do Ribeiro e do Egito. Eles celebraram a primeira semana, depois prolongaram a festa por mais uma semana. Levaram uma semana para dedicar o altar, a outra para a festa propriamente. Foram 2 semanas de festa. No dia 23 do 7º mês, Salomão despediu o povo. Todos saíram felizes e animados por todas as coisas boas que o Eterno tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo Israel. No versículo 11, Salomão terminou a construção do templo do Eterno e do palácio real, cumprindo tudo o que havia proposto fazer. Foi um sucesso, ele ficou muito satisfeito. O Eterno apareceu a Salomão naquela mesma noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar como templo para sacrifício, como local de adoração. Mas se eu fizer cessar a chuva do céu, mandar gafanhotos devorarem suas lavouras, ou enviar uma praga contra meu povo, e o meu povo que se chama pelo meu nome reagir com humildade, orar e buscar a minha presença e abandonar os seus maus caminhos, estarei pronto para atendê-los. Do céu ouvirei e perdoarei os seus pecados, restaurarei o bem da terra. De agora em diante estou atento dia e noite às orações feitas nesse lugar. Tenha certeza que escolhi e santifiquei o templo que você construiu. O meu nome estará aqui para sempre. Meus olhos estarão abertos. Minha atenção será total e contínua quanto a você. Se viver da maneira que desejo, como seu pai Davi, com coração puro e atitudes corretas, fazendo tudo o que mandei, obedecendo a minha orientação e acatando as minhas decisões,
Sustentarei o seu governo sobre Israel, vou mantê-lo firme no trono. A aliança que fiz com seu pai Davi, faço com você. Sempre haverá um descendente sobre seu trono, sobre o trono de Israel. Você conhece a história do Salomão? Você conhece a história do tempo de Salomão? Você conhece que aqueles homens, com a presença do Senhor sobre a vida deles, eles começaram a tomar decisões de renunciar tudo, por causa da presença manifesta. O Evan Robert, quando foi visitado pelo Espírito Santo, ele começou a sentir, ele começou a viver um quebrantamento, ele começou a ver a impureza, os pecados dele. E ele começou a buscar confessar, ele gritava, ele confessava em alto bom som para todo mundo ouvir, porque a presença do Senhor veio sobre ele. Se não me engano, é dia 28. Dia 29 de setembro de 1904. O Espírito Santo possuiu a vida dele. E ele começou a viver grandes experiências que ele nunca tinha vivido. Era um homem de oração. Era um homem que buscava se consagrar, mas era um homem insatisfeito, diga insatisfeito, com a maneira que ele estava vivendo, e com a realidade daquela nação. E é muito tremendo porque ele começa a buscar e ele recebe. Se você começar a buscar, você vai receber. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela bem mansinho, fala: se você começar, você vai receber. Fala para ela: se prepara, você vai chorar colorido. Fabiano, o que é chorar colorido? Vai escarrar, vai suar, você vai ficar nojento, não tem problema. A presença dele é mais importante. Qual foi a última vez que você suou, que você chorou, que você babou, que você, o nariz, aquelas coisas feias, por causa da presença dele? Qual foi a última vez? Que você marcou o chão com a poça, só por causa da presença dele. Ao contrário da maioria dos galenses, ao contrário da maioria dos humaramenses, eu espero que seja assim, Evan estava sempre insatisfeito com o seu nível espiritual e buscava ansiosamente por algo maior. Com uma oração sensível a Deus, começou a viver inúmeras experiências de oração. Foi então em uma reunião dirigida por Seth Jones, na cidade de Blanchard, em uma quinta-feira, dia 29 de setembro de 1904, que Evan Robb foi visitado de forma poderosa pelo Espírito Santo, sendo dobrado por Deus. Sendo dobrado por Deus. Foi quando orou publicamente, senti uma força, uma energia viva entrando no meu peito. Perdi o fôlego, minhas pernas ficaram trêmulas, caí de joelho, suava muito, as lágrimas jorravam. Senti que era Deus enviando o seu amor para me dobrar. Eu não compreendia o que havia em mim para ser amado por Ele.
Ele te ama tanto que Ele quer te visitar. Para nunca mais sair da sua vida. Tem alguém de pé aqui? Você está na sua força? Você é capaz de resolver, de fazer algumas coisas? Assim como eu. Chegamos no começo do ano falando, não dá mais, Senhor, eu não quero mais isso. Nós não queremos mais isso. O que te mantém em pé hoje? É a presença do Espírito Santo ou a sua habilidade de controlar? Tem muitas pessoas de pé hoje por causa do seu orgulho. Por causa da sua vida de conquista. Tem muitas pessoas de pé hoje por causa dos projetos que ela tem feito, as conquistas que ela deseja. Tem um nome isso. Lá no fundo tem um nome chamado orgulho. O que a minha mente, eu quero que vocês entendam isso. Uma pessoa que vive pela manifestação do Espírito Santo, ela começa a receber algumas direção. E esse homem, ele vai ficar incomodado. Porque ele recebe o Espírito, a presença manifesta, o avivamento vem. Sabe o que acontece quando o avivamento veio sobre ele? Vou falar para vocês agora. O que veio na mente de Evan Robert, depois disso, era o juízo final, que as pessoas iriam ser dobradas contra a sua vontade. Lembra? Todo o joelho se dobrará perante ele. Aquele que nunca se dobrou, vai se dobrar. Desde então, entrou nele o sonho de ganhar 10% do seu país. 1 milhão, quantos é? Diga 100 mil. Diga 100 mil. Fabiano, isso aconteceu? Uma revolução. Alguns dizem 9 meses. 100 mil se renderam, Sérgio. Por causa de um homem que se dobrou à vontade do Espírito Santo. Você está de pé? É bom você estar de pé. A pergunta é, você está de pé por causa daquilo que você ouviu do seu coração? Você está de pé por causa dos seus sonhos, seus projetos, por causa da sua vida, por causa da sua correria? Ou você está de pé, vivendo algo que Deus colocou dentro do seu coração? O Evan, ele estava de pé. De repente o Espírito Santo vem e ele se dobra perante o Senhor. Ele se dobrou perante o Senhor. Deus trouxe para dentro dele o dia do juízo. Muitos vão se dobrar para condenação. Aquele homem ficou desesperado, Géder. É por isso que ele buscava uma insatisfação. Ele não tinha como viver daquela maneira. Ele começou a viver uma vida insatisfeita porque ele precisava de algo maior da parte do Senhor. Quando eu e você decidimos viver uma vida insatisfeita nessa terra por causa de uma busca pela presença manifesta do Espírito Santo, ele vai começar a trazer uma direção. E a direção para Evan foi:
muitos vão se dobrar para a condenação que você vai fazer a partir de hoje. Aquele homem, ele se levantou para nunca mais ser a mesma pessoa. Ele se levantou para jejuar, para orar. Ele se levantou para meditar na palavra. Ele se levantou para viver uma revolução no tempo dele. O avivamento daquele tempo se espalha até hoje. Fabiano, por que nós não vemos a manifestação? Porque nós não buscamos. A pessoa mais ignorada, temos falado para vocês, é a pessoa do Espírito Santo. É enviada em Pentecoste. Nós não se relacionamos com a pessoa do Espírito Santo, nós não dizemos bom dia, boa tarde, caminha comigo, eu tenho muita coisa para fazer hoje, mas eu quero que você me oriente, amado Espírito Santo, eu vou trabalhar, vai comigo. Eu estou indo para tal lugar, Espírito Santo esteja comigo. Que nem a Dani falou esses dias, eu preciso sair, Espírito Santo, eu vou deixar minha filha dormindo, você vai comigo, mas esteja com a minha filha também. Nós precisamos viver essa vida de uma maneira que verdadeiramente o nosso comportamento demonstra que nós temos relacionamento com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ele quer se manifestar, amém? Assim como Eva, nós precisamos experimentar e aprender que a manifestação do Espírito Santo vem quando o homem se dobra diante de Deus. Vimos que Eva teve uma forte experiência com o Espírito Santo quando ele dobrava, porque ele, lá em Filipenses 4:5 diz assim, alguns versículos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Qual é a vida normal de uma pessoa que ama a Deus? Qual é a vida de uma pessoa normal que ama a Deus? Fabiano, como que uma pessoa normal que ama a Deus se comporta nessa terra? Como? Levante sua mão. Uma pessoa normal que ama a Deus, ela anda nessa terra cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Cheio de poder, cheia de autoridade. Amém? Como que você anda lá na sua rua? A fofoqueira? A mexeriqueira? A encrenqueira? Como que você é lá no seu trabalho? Como que você é pai, mãe? Como que você é marido, sacerdote? Como que você é esposa? Quem ama a Deus é cheio do Espírito Santo. Amém? É nítido ver nas experiências do avivalista que Deus não envia seu Espírito para homens que ainda estão de pé. É necessário que nós, como filhos de Deus, sejamos dobrados diante dEle, que o nosso orgulho seja quebrado, que nenhuma posição, cargo ou tempo de igreja seja considerado em nosso pedido de avivamento, mas sim um desejo intenso e sincero de chegar-se mais perto do nosso Pai. Amém? Para que você quer ser cheio? Qual é o objetivo de você ser cheio? Por que você deseja a presença do Espírito Santo na sua vida? Qual é o objetivo? Fabiano, eu quero ser cheio para colocar o reino em movimento na terra. Uau!
vai receber, amém? Você vai sair daqui para transbordar. Você vai sair daqui para contagiar. Você sabe por que você anda de cabeça baixa? É porque você está vazio. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela começa a andar no meio das adversidades, de cabeça erguida, porque existe um que vai honrar ela. Ele se chama Espírito Santo. Amém? Amém? Para que a manifestação do Espírito Santo venha sobre nós, é necessário que haja uma confissão voluntária dos nossos pecados, uma desistência do ego e uma humildade. É uma postura de servir a todos, não considerando nada além do amor a Cristo. A manifestação do Espírito Santo vem quando há um incômodo incessante que nasce no nosso coração. Podemos presenciar que o jovem Eva era atormentado diariamente por um incômodo com a própria vida espiritual. Era algo que ele orava com frequência para que Deus o visitasse da forma profunda, a fim de mudar aquela situação. O país de Gales também era um país teoricamente cristão, mas faltava algo. O que faltava? Muitas pessoas naquela época andavam acomodadas da forma como viviam suas vidas. Como que nós estamos hoje? A presença manifesta do Espírito Santo vem quando um genuíno amor pela salvação do próximo começa a se tornar dentro de nós um dos maiores desesperos. Eu quero encontrar pelo menos uma pessoa nessa noite aqui dentro, desesperado por almas. Uma pessoa nessa noite desesperada pelo próximo, que ela começa a pensar e ouvir o barulho lá no cemitério agora, de pessoas que estão gritando, porque não insistiu um pouco mais comigo. Eu sei que eu dei muito trabalho, mas você poderia ter insistido um pouco mais comigo. Você poderia ter me amado um pouco mais. Você poderia ter acreditado um pouco mais. Para eles não tem mais jeito, eles estão gritando lá. Mas existe uma geração que está do meu lado e do seu lado, que está gritando todos os dias. Te provoca uma ira, uma revolta dentro de você, uma insatisfação em você ver muitas pessoas do seu lado todos os dias com passos largos para o inferno. Você não fica incomodado com isso, não, de verdade. O que te incomoda? A tua conta, né? O que te incomoda? A enfermidade, um parente que está doente? Você não entendeu nada de uma verdadeira vida que vive uma manifestação do Espírito Santo. Quando eu cuido da causa dele, ele cuida da minha causa. Pessoas estão parando por causa da enfermidade. Pessoas estão parando por causa das suas dores, por causa das suas dificuldades. E Jesus Cristo, Ele quer manifestar o seu poder sobre a minha vida, porque isso nunca mais vai me parar. A minha dor não me para, a minha causa não me para. Nada me para nessa terra. Por quê? Eu estou consumido pela presença manifesta do Espírito Santo. Eu quero deixar bem claro para todos nós que estamos aqui: se eu rasgar o meu coração e entregar a minha vida para Ele, Ele virá ao meu favor. Ele é o socorro bem presente no dia da minha angústia. Você não consegue satisfazer a tua angústia. É Ele. Você sabe por que você chora? Tem pessoas que choram por causa de um casamento turbuloso. Tem pessoas que choram por causa da enfermidade. Tem pessoas que choram porque tomou um prejuízo financeiro. Você não entendeu o que verdadeiramente é um valor de uma lágrima.
Eu vou falar para você qual que é o valor de uma lágrima para Deus. É quando você dobra os seus joelhos perante a presença dEle e começa a chorar impulsivamente, sem cessar, por uma alma, por uma família, por uma cidade. É quando você acorda todos os dias e começa a gemer, a gritar no seu secreto e a falar: Senhor, me dá uma arama. É quando você começa a perder peso. É quando você começa a se humilhar na presença dEle e falar: Senhor, me perdoa porque eu adulterei. Você não adulterou, mas tem gente lá fora adulterando. Me perdoa porque eu cheirei. Me perdoa porque eu usei droga. Me perdoa porque eu assassinei. Senhor, perdoa-me. Eu faço parte de uma geração perversa, egoísta, adúltera. Me perdoa, Senhor. Senhor, gera uma insatisfação que eu não tenho. Eu choro por causa do meu trabalho, eu choro por causa daquilo que eu sonho, mas eu quero parar com isso. Eu quero chorar pela causa verdadeira. Eu tenho 70 anos, eu tenho 60 anos. Esse é o melhor momento para você começar a chorar por almas. Você pode mudar a história. Os nossos adolescentes, jovens que estão aqui, você pode mudar a história. O que você precisa é de procurar essa presença manifesta do Espírito Santo. Todos os dias faça uma oração. Todos os dias chame pelo Espírito Santo. Todos os dias diga bom dia para o Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Vai tomar café com o Espírito Santo. Vai almoçar com o Espírito Santo. Vai jantar com o Espírito Santo. Não ignore a presença dEle. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um com vocês, o amigo Espírito Santo. Você pode começar a chorar hoje, de uma forma que você nunca chorou. Você pode começar a se desesperar pela presença do Espírito Santo. Você está satisfeito ou insatisfeito? Para mim tá bom. Não, tá bom. Tô orando, tô dando o dízimo, sou fiel. Amém. Fique satisfeito então. Eu estou insatisfeito com a vida que eu estou vivendo, de verdade. Eu estou insatisfeito com a vida que eu estou vivendo. Eu preciso mudar. Eu não aceito viver todos os dias de uma forma vazia nessa terra. E eu também não quero isso para a minha vida. Eu quero incentivar cada um de nós que estamos aqui a termos uma vida insatisfeita. Você é capaz de chorar? Porque você está muito satisfeito? Então hoje é a noite. O Espírito Santo quer tocar a sua vida hoje. Ele quer te encher, amém? Amém? Se coloque de pé. Atos 1:8, contudo recebereis poder quando o Espírito descer, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Precisamos queimar pela salvação do nosso próximo. Feche seus olhos. Talvez você chegou aqui de pé que nem eu. E talvez eu e você precisamos se dobrar diante da presença do Senhor nessa noite. Qual foi a última experiência? Se você precisa, como eu, de confessar algo, eu
quero te convidar a ficar de joelhos. Se você não pode, pode sentar então. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Senhor, até aqui nós chegamos na força do braço. Espírito, Até aqui eu cheguei com o meu orgulho. Até aqui eu cheguei com a minha capacidade de resolver cada situação financeira. vem como em Pentecostes. Até aqui eu cheguei. Até aqui eu vim. E enche-me Mas a partir de agora, Senhor, assume o controle. A partir de agora, Pai, perdoa. Perdoa o meu orgulho, a minha avareza. Perdoa, Senhor, a minha vida satisfeita. Senhor, perdoa a minha frieza espiritual. Senhor, perdoa a minha vida vazia sem oração. Pai, perdoa porque eu não jejuei ainda esse ano. Pai, perdoa porque eu não li a Bíblia ainda esse ano. Perdoa-nos, Pai. Eu navegarei no oceano do Espírito. Perdoa, Espírito E Santo, aí adorarei. porque tu andas esquecido na minha vida. Ao Deus Perdoa, do Espírito meu Santo, porque neste domingo eu não lembrei da tua pessoa. eu adorarei. Perdoa, Espírito Santo, Ao Deus da pela minha negligência. Nos perdoa, Pai. que me Nos perdoa, Filho. Nos perdoa. sem nenhuma explicação. Senhor, nós queremos. Espírito, Nós queremos mudança na nossa vida. Que todos os dias haja insatisfação. Nós não aceitamos sair desse lugar hoje da mesma forma que nós entramos aqui, vazio, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Filho. Perdoa-nos, Espírito Santo. Senhor, levanta uma geração a qual eu faço parte, que busque a tua presença todos os dias. E quando ela se manifestar, nós nunca mais, Senhor, abrimos mão dessa presença, Senhor. Pai, Filho, Espírito, aumenta a sede nesse lugar, aumente a sede nesta noite. Aumente a sede, Senhor. Derrama sobre nós, derrama sobre nós. Visita-nos nesta noite e que nunca mais o Senhor nos abandone, Pai. Nós
Nós desejamos mais da tua presença, Senhor. Nós queremos ouvir as direções, nós queremos ser guiados, instruídos. Existe um projeto do céu, Pai, sobre este tempo. Coloque em nossas mãos para executar, Senhor, e usa as nossas vidas. O Senhor levantou o Evan, o avivalista, Senhor. Meu Deus, nos acorda, Senhor. Existe sono, nos acorda. Existe ganância, nos tira, Senhor, da correria. Nos afasta do amor ao dinheiro, nos dá, Senhor, uma intensidade pelo próximo. Essa é a identidade nossa como filho, amar o próximo. Marca essa geração, Jesus. Marca essa geração, Jesus. Espírito Santo, o que o Senhor deseja fazer nesta noite? Toca os enfermos aqui dentro, Jesus. Toca os enfermos aqui dentro, Espírito Santo. Toca aqueles que estão vazios, Senhor, na sua vida espiritual, que não sente mais a tua presença, que estão aqui até agora sem sentir a tua presença, Jesus. Toca agora este homem, esta mulher. Toca agora, Senhor, este filho, esta filha. Toca, Senhor. Toca as nossas vidas, Espírito Santo.